diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você como insistência que pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte, com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão uma sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres, segundo as suas próprias cobiças ou vontades, como se sentindo coceiras nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Mas você, seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por oferta de libação, e o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. É a sua palavra, Senhor. Verdade absoluta, incontestável, sem erro, sem falha, porque procedeu de ti, inspirada por ti. Nós estamos diante da única coisa que é absoluta nessa existência, a sua palavra. E que essa noite ela seja aquele martelo que esmiuça a penha, quebrando todo o coração enrijecido, e seja aquela espada que penetra até o mais íntimo do nosso ser, trabalhando onde discurso algum pode trabalhar, falácia alguma, sofismas, nenhum tipo de fala desprovida de poder em si mesma pode trabalhar, discurso de autoajuda, nada disso pode fazer o que sua palavra pode. Que assim seja essa noite, em nome de Jesus. Amém. A segunda carta do apóstolo Paulo, aquele que ele mesmo chama de verdadeiro filho na fé, Timóteo, foi escrita numa circunstância que para alguns, seria a pior circunstância possível para se escrever uma mensagem a alguém. Paulo estava preso e convicto, de acordo com o que nós lemos aqui, retornaremos ao texto daqui a pouco, e convicto que ia morrer. E você há de convir comigo, irmãos, que quando nós pensamos numa pessoa proeminente, destacada por algum motivo, por um grande feito, pela história que viveu, surge uma curiosidade natural em cada um de nós. Conhece a vida dessa pessoa, a história dessa pessoa, como que essa pessoa terminaria a sua vida, o que ela deixaria para trás de legado, para influenciar quem ficou aqui. Acredito que se nós descobrimos hoje um diário do Ayrton Senna, um grande herói nacional dentro do contexto esportivo, ou um diário do Pelé que acabou de partir, sem sombra de dúvida, a maioria de nós gostaria de ler o que o Pelé falou perto da morte. Quais foram as últimas palavras do Ayrton Senna? Qual era a preocupação da rainha Elizabeth quando estava prestes a partir? Eu, Wesley, gostaria de saber. O que uma das principais, se não a principal monarca do Reino Unido, ao longo da história do Reino Unido, tinha para falar perto de sua morte. A gente não pode, irmão, de modo algum, desprezar que Paulo é um desses personagens grandes da história. O maior plantador de igrejas que a igreja já viu. O maior missionário da história da igreja. E pelo menos ao meu ver, sem deixarmos de levar em consideração o fato de que foi um homem movido pelo Espírito Santo para registrar a própria palavra de Deus, o maior teólogo que a igreja cristã já produziu. Esse cara tinha uma proeminência
incontestável em relação aos seus pares daquela época, e não só os seus pares, Quando a gente olha para a história da igreja, dificilmente a gente vai encontrar, eu particularmente não me encontro alguém que tenha tido uma participação na história da igreja com a envergadura da participação do apóstolo Paulo. Então, eu acho que também deveríamos ficar curiosos para saber o que um homem dessa envergadura, desse tamanho, tinha para falar perto de morrer. Está aqui. Essa carta aqui são as últimas palavras do apóstolo Paulo, não só para Timóteo, mas para o mundo. Tudo que o apóstolo Paulo tinha para falar no fim da sua vida, ou as últimas palavras que o apóstolo Paulo, esse gigante da fé cristã, apóstolo por excelência, grande missionário, plantador de igreja, teólogo profundo, homem que foi ao terceiro céu, viu coisas que nem é lícita o homem dizer. O que ele tinha para falar perto da morte está aqui. Isso deveria causar em nós curiosidade para sabermos o que um homem desse tem para falar. E quando você lê, eu vou ser sucinto aqui na introdução, para ir logo para o texto. Quando você vê a fala de Paulo nessa carta aqui, você percebe que ele tinha uma única preocupação pertinho de sua partida, perto de ir embora, que era a continuidade do avanço do reino de Deus. Por que, Wesley? Porque os Paulos vêm e os Paulos vão. Os Wesleys vêm e os Wesleys vão. Os Edsons, os Evanigs, todos esses vêm e vão, mas o reino de Deus, com a primeira vinda de Cristo, foi inaugurado. Arrependam-se porque é chegado. É aquele momento o reino de Deus estava sendo inaugurado. O reino de Deus foi inaugurado com a primeira vinda de Cristo e há de ser consumado um dia, estabelecido eternamente. Então, Paulo vai, Paulo vem, mas o reino de Deus está sendo estabelecido aos poucos até que um dia seja plenamente. E a única preocupação desse homem é que o reino de Deus continue avançando. E para que isso aconteça, ele faz um apelo nessa carta, apesar de uns aspectos bem pessoais e particulares aqui, como por exemplo o desejo dele de que Timóteo saísse de Éfeso para visitá-lo em Roma, na prisão. Apesar disso, a carta em suma é um apelo para que Timóteo continue fazendo aquilo que ele começou a fazer e o ensinou a fazer. A partir do capítulo 1, versículo 6, esse apelo começa. Versículo 6 em diante, ele diz assim, ó: por esta razão venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu espírito de covardia, ele está dizendo, não seja covarde, mas de poder, de amor e moderação. Portanto, não se envergonhe do testemunho do nosso Senhor, nem do seu prisioneiro que sou eu. Pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho. Então percebe, ele podia falar um monte de coisa, irmão. Timóteo, vem me ver, estou triste, estou mal, estou preso, injustiçado. Em algum momento aqui ele vai falar que está preso como se fosse um bandido, um malfeitor. Mas ele não quer saber dele próprio, desde que o reino de Deus continue sendo pregado. Isso é uma grande lição. Isso é uma grande lição. Ele coloca os interesses do reino de Deus sobre seus próprios interesses. E ele encoraja o jovem Timóteo, não só aqui, mas também no capítulo 2, no versículo 1. Ele vai fazendo isso ao longo da carta, para que Timóteo estivesse envolvido, engajado na obra do ministério, na pregação do Evangelho, fielmente, visto que o Evangelho, o cristianismo, o reino de Deus estava naquele momento já enfrentando algumas retaliações, alguns impedimentos para o seu avanço. Então é basicamente isso, para a gente fechar a introdução e entrar no texto. Lá no capítulo 4, ele está encerrando essa convocação solene. Ele faz essa convocação para que Timóteo continue a obra que foi começada por ele,
passada por ele a Timóteo, e agora Timóteo vai ter que seguir sozinho. Porque Paulo já vai partir, Paulo já vai morrer. E ele está dizendo para o jovem: eu vou partir, mas você vai ficar. Eu vou embora, mas você vai continuar. Eu vou morrer, mas você ainda tem um tempo de vida. Continua fazendo o que Deus te chamou para fazer. O reino de Deus é mais importante do que nós. Capítulo 4, onde nós lemos aqui para contextualizar, do versículo 1 ao versículo 5, é a última parte dessa convocação solene, dessa exortação solene. E é legal que essa exortação, ou fechamento dela, atinge o seu ápice, onde o apóstolo Paulo diz que ele faz esse chamado, essa convocação diante de Deus e de Cristo Jesus. É como se ele estivesse num tribunal para fazer um apelo ao jovem Timóteo, e ele dissesse: eu vou colocar 2 testemunhas diante de você para você seguir. Quais são, Paulo? É o pastor presidente? É o pastor auxiliar? É o diretor do seminário? Não, Deus e Cristo Jesus. Eu exorto você diante de Deus e de Cristo. Por que diante de Deus e de Cristo Jesus? Porque eles são os donos da obra. Você não se comprometeu quando levantou a mão para Ele? Ele não te salvou naquela cruz entregando a vida por você? Você emocionado não abriu a boca para dizer: eu vou contigo até o fim. Nas músicas você não canta que a obra de Deus e o reino de Deus é a coisa mais preciosa da sua vida? Então eu vou convocar Deus aqui. Tinha um amigo, né, o melhor amigo que eu já tive na minha vida. A gente andou muito tempo junto, tinha 1,98 m assim, né? Muito doido, irmão, muito doido. E ele era muito radical, assim, sabe? Bem explosivo. E quando ele estava com a razão em alguma questão, ele falava para a pessoa que estava discutindo com ele: vamos orar aqui diante de Deus. Quem tiver errado, Deus mata. Eu sabia que Deus não ia matar ninguém, né? Mas é engraçado de ver, né? A grande questão é que quando a gente está tratando algo sério, profundamente sério, não existe ninguém que possa ser uma testemunha maior do que aquele com quem um cristão genuíno se comprometeu. Não é sobre pastor. Não é nem sobre... Eu estava vendo o pastor Edson falando aqui sobre a compra do templo e tudo mais, né? E eu, como um pastor de igreja local agora, entendo bem do que ele está falando. Porque a igreja não é sobre patrimônio, não é sobre prédio, não é sobre construir e deixar um prédio suntuoso para trás. Mas tu não gosta de sentar nessa cadeira? Não gosta do ventilador que está ligado sobre você? Não quer servir a Deus da melhor maneira possível? Não quer ter um lugar confortável para acolher sua família quando eles vierem visitar a igreja e ouvir o evangelho? Quem não pode comprar prédio é quem está no Oriente Médio, irmão. Não tem nem Bíblia. Quem não pode comprar prédio é quem está na China, tendo que fugir pelos esgotos para ler 2, 3 versículos. Mas você está no Brasil, no Rio de Janeiro. Tem ainda liberdade religiosa e de expressão, ainda. Não sei até quando, mas ainda tem. E por que não se envolver com o que Deus está fazendo em todos os aspectos da sua vida? Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos. Ele coloca aqui pesado, irmão. Você sabe que Deus vai julgar os homens no grande dia. Eu vou colocar Deus e Cristo diante de você. Para quê? Para que você pregue a palavra. E eu assim, né? Se tem um texto bíblico ou alguns textos bíblicos que eu li muito depois que eu comecei a plantação da igreja, todo mês eu leio 1 Timóteo, 2 Timóteo, porque são cartas pastorais. Me vejo muito nesse jovem inseguro, passando por um monte de crise, me vejo muito. E em momento nenhum na carta, irmão, vejo o apóstolo Paulo dizendo assim, ó: eu te exorto solenemente diante de Deus e Cristo Jesus. Movimenta o negócio aí, hein? Começa a fazer uns eventos para bombar. Chama um cantor de nome para ver se enche a igreja. Tem nada disso nas cartas. Faz um movimento aí, porque o povo precisa de entretenimento, né? Isso aqui não é circo, irmão. Isso aqui é a casa de oração.
No lugar onde nós adoramos o Criador de todas as coisas, e Ele responde com sua graça, nos abençoando, cuidando do seu povo para louvor de sua glória. E como que a gente procede nesse lugar que é casa de oração, onde Deus é o centro de tudo? Fala a palavra dele, prega a palavra. É o que Paulo fala a Timóteo. Prega a palavra, guarda a sã doutrina, prega a palavra. Isso me serviu de lição para o meu ministério. Prega a palavra, insista, prega em tempo, fora de tempo. Ele está dizendo, quando tiver bom, prega. E quando tiver ruim, não inventa moda, prega também. Quando tiver bom, Paulo, prega. Quando tiver ruim, você não precisa apelar para pragmatismo. Você sabe o que é pragmatismo. Pragmatismo nada mais é do que métodos que usam por aí para fazer a coisa dar certa. A pergunta que não cala é, o que é dar certo aqui dentro? O que é dar certo? Se o ministério de um homem de Deus, de um pastor local ou de um ministério em si, for medido pelo número de pessoas que tem, não estou falando contra números. O meu desejo é que paciência inteira venha parar aqui dentro nesse prédio de 3 andares. Porque a gente está aqui pelas almas. Contudo, nós não podemos nos deixar levar pelas ondas que regem a sociedade. Você mede sucesso de hamburgueria por número. Está lotado, está dando certo. Está vazio, não está. Igreja não. Porque se sucesso ministerial fosse medido por números, Jesus e Paulo fracassaram. Porque um parou na cruz sozinho, só com a mãe, o discípulo e 2 mulheres. E está nessa carta que está diante de nós o discurso de Paulo sobre o fim da vida. Todos me abandonaram. Ninguém me assistiu na minha audiência. Os da Ásia foram embora. Até os obreiros meteram o pé com medo da perseguição. Foi assim que ele terminou. Plantou um monte de igreja. Não tinha um membro lá no dia que ele padeceu. É ou não? Então, em tempo quer dizer, quando tiver bom, prega. Quando tiver ruim, não apela para pragmatismo. O que está dando certo por aí? Não é sobre o que está dando certo por aí. É fidelidade àquilo que foi estabelecido por Deus. Fidelidade aquilo que Ele determinou para cada um de nós. Por quê? Porque um dia, foi o que Ele disse aqui, Ele há de julgar vivos e mortos. Um dia você vai estar diante dEle prestando conta. Irmão, está aqui diante de vocês é um negócio terrível. Tiago diz que o juízo é maior para aquele que ensina do que para aquele que aprende. Tem um monte de gente querendo colocar a mão nisso aqui como se fosse brinquedo. Um dia você vai estar diante do Supremo Juiz de toda a terra e vai dar conta de cada palavra que falou. Você entende isso? Então, o conselho de Paulo é, cara, não inventa moda, não, prega. Tá bom, prega. Não tá bom, continua pregando. Porque o que tem poder, Wesley diz, Romanos diz que o Evangelho é o poder de Deus. Irmão, meu Deus do céu. De um irmão, né, foi lá na igreja, tal. Aí falou assim, Wesley, meu Deus, que legal o trabalho que vocês estão fazendo aqui. Acho que tu está no caminho certo, mas eu não consigo, sabe, ouvir tanto sobre cruz, tanto sobre esse negócio assim e tal. Eu acho que de vez em quando o povo tem que ouvir que Deus é contigo. Eu falei, você prega sobre a cruz, fala que Cristo foi à cruz para morrer no lugar dos pecadores e evitar que esse povo vá para o inferno. Que encorajamento maior do que esse? Oferta, né? Se você não é generoso olhando para a cruz, onde Cristo deu tudo por você, tu vai ser generoso quando? 2 Coríntios capítulo 8, quando o apóstolo Paulo fala sobre a oferta que deveria ser colhida na Macedônia para os cristãos de Jerusalém, ele diz que nós deveríamos imitar o exemplo de Cristo, que sendo rico, se fez pobre. Que saiu do seu conforto, sua glória, e veio aqui por causa de gente igual você e eu. Entregou a glória dele para que nós fôssemos participantes dele. Ele diz, imita isso.
Se Ele deu a vida dele por você, o que é contribuir com o que você tem? Então, sabe, é o que o pastor Edson falou. Eu não preciso ficar falando aqui de oferta, de valores. O Cristo crucificado está diante de você. O que você vai fazer com o que tem? Só isso, cara. Prega. Deixa o evangelho fazer o que tem que ser feito. Um dia perguntaram para Lutero, né? Como é que tu fez isso tudo? Lutero falou, não fiz nada. Quem fez foi a palavra. Prega, tempo, fora de tempo, vai falando, fala a palavra, abre a escritura, prega aqui, prega ali, ensina ali, vai falando com toda a doutrina, com toda insistência, corrija, repreende, exorte, com toda paciência e doutrina. Por quê, Paulo? Porque virá o tempo em que não suportarão uma sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira no ouvido, né? Lembra daquela coceirinha gostosa assim? Você faz assim, né? Tem discurso que é aquela coceirinha aqui, que a pessoa ama ouvir. E que discurso é esse? Irmão, tá certo, continua com 2 mulheres mesmo. Fica mesmo, isso aí. Não, tu acha que Deus vai te mandar pro inferno porque tu tem 2 mulheres? Não. Deus eu não sei, mas se tua mulher descobrir... Pouco tempo, quase fui na 35, com uma irmã. Pouco tempo, né? Sabe por que eu não fui? Porque ela não quis. Ela chegou lá falando que o marido deu um tapa na orelha dela. Eu falei, vamos botar ele preso, em nome de Jesus. A gente não está aqui para ficar cobertando nada disso. A gente não está aqui para falar para ele que vai ficar tudo bem, para ficar colocando a irmã sobre uma opressão, sabe? Em nome de Deus, em nome da piedade. Não, quer continuar com ele, irmão? Continua, mas bota ele preso, porque ele é criminoso. Mas não é isso que o povo gosta de ouvir. A coceirinha no ouvido não é essa, é tipo, vai dar tudo certo. Com a vida toda arrebentada, vai dar certo. Preguiçoso, não bota um currículo. Eu fico pensando como que alguém bota a mão na cabeça de alguém que acorda meio-dia e diz que Deus vai prosperar essa pessoa. Irmão, minha vontade é parar de trabalhar na hora. Minha vontade é na hora pedir dispensa do emprego. Faço 2 faculdades ao mesmo tempo. Trabalho fora, pastor de igreja, chefe de família. Tem tempo nem para respirar. E o cara que dorme até uma hora que vai ser rico. Mó luta, irmão. Carro, irmão, esquentava, parava. Tinha que esperar esfriar para voltar a andar. Um dia lá na Avenida Brasil, o carro morreu, meu Deus do céu. E o cara na igreja, odeia a igreja. Por que odeia? Porque só vem quando convém. Só quando tá mal, só quando tá ruim, só quando tá doente, só quando tá apertado. Odeia Cristo. Por que odeia Cristo? Porque a igreja é o corpo de Cristo. Não tem como odiar o corpo sem odiar o cabeça. Não se envolve com o que Deus está fazendo na comunidade local. Como é que Deus vai abençoar um povo desse? Eu não consigo entender. Mas em alguns lugares essas pessoas vão ser abençoadas segundo quem fala. E aí eles vão para lugares, se cercam de mestres que vão falando tudo que eles gostam. O importante é que permaneça ali. E é uma loucura, sabe por quê? Porque tem um monte de porco rolando na lama, crente que é ovelha. Tem um monte de gente caminhando a passos largos para o inferno. Mas se depender de mim, tu vai sair daqui hoje arrependido. Porque sem arrependimento não tem entrada no reino dos céus. Vamos voltar para o início do texto. Exorto-te solenemente diante de Deus e Cristo Jesus, que vai julgar vivos e mortos. Tu vai estar lá naquele dia, cara. Eu vou estar lá e não quero ser culpado da alma de ninguém. É por isso que eu prefiro que você saia daqui me odiando
do que eu saia daqui desagradando ao Deus que salvou a minha vida por meio do sangue do Filho dele naquela cruz. Isso aqui não é brincadeira, irmão. Isso aqui não é brincadeira. Então eu não quero ser esse tipo de mestre que as pessoas gostam de estar perto. E uma coisa que eu descobri no ministério pastoral é que ninguém gosta de ouvir a verdade. Ninguém gosta de ouvir, a não ser a verdade sobre a vida do outro. Todo mundo gosta de uma igreja séria, irmão. Até que a seriedade da igreja atinja a vida daquela pessoa. E aí às vezes eu ficava triste, assim, jovem, né? Eu tenho 33 anos só. Aí eu, novo no pastoreio, o pastor que me pastoreia, eu ia até ele frustrado, né? Poxa, pastor, o pessoal foi embora. Ele, por quê que foi embora? Porque você foi infiel à palavra de Deus? Eu falei, não, porque eu fui fiel, então, tá no caminho certo. Eles vão procurar outras pessoas que se deixaram levar em infidelidade. Mas daqui a pouco eles voltam por aí, porque lá não tem nada, só tem palha. Mas você seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições. É a minha parte, a nossa parte, né? Faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente seu ministério. Versículo 6, para a gente entrar no texto do apóstolo Paulo, começar a encerrar. Quanto a mim, ó, você que vai ficar vivo, faz isso aqui que eu acabei de dizer. Se mantém fiel ao ministério. Não se deixa levar pela galera que vai fazer pressão para você mudar o discurso. Não se torne um desses mestres que falam o que o povo quer ouvir só para ficar rodeado do povo, né? Faz o trabalho de evangelista, seja fiel. Você vai ficar aí nessa peleja aí. Quanto a mim. Agora Paulo vai falar dele e o fim de sua vida. E aqui, Paulo vai falar de 3 momentos da sua vida. A gente vai explorar um versículo por versículo aqui e ver os momentos da vida do apóstolo. Primeiro momento, presente. Versículo 6, Paulo está falando do seu presente. E ele diz, quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação. E o tempo da minha partida? O que Paulo está falando aí, irmão? Você vai ficar trabalhando, tá? Eu vou morrer. É o que ele está falando. Eu sei que eu vou partir. E assim, não sei você, mas eu fico pensando como vai ser o dia da minha partida e se eu vou ter coragem de falar do mesmo jeito. Sabe, dizer para as pessoas que estão ao meu redor, continua trabalhando para o Senhor aí, que eu tô para morrer, hein? Vou embora. Isso aqui é terrível, extraordinário. Eu vou morrer. Paulo está dizendo, eu vou morrer, eu vou partir, eu vou embora. Só que o mais impressionante não é o Paulo dizer que vai morrer, é como ele diz. E ele usa algumas figuras aqui para falar sobre os momentos da sua vida. E o momento presente da partida, da morte, ele usa a figura de uma oferta muito especial do Antigo Testamento, que é a oferta de libação. O que é a oferta de libação, Wesley? A oferta de libação era a última oferta que era entregue no altar no dia do sacrifício. Primeiro você entregava a oferta de holocausto, era o animal queimado. Depois você entregava a oferta de cereais. Depois você entregava a oferta de libação, que dizia, é a última oferta que eu tenho para entregar. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo, eu já venho ofertando, ó, tempão, mas eu cheguei na última. Perceba que para o apóstolo Paulo morrer não é uma desgraça. Para o apóstolo Paulo morrer pela causa do evangelho é entregar uma oferta. E sabe por que disso? Porque diferente de muitos de nós nos dias de hoje, o apóstolo Paulo entendia que depois que Cristo foi à cruz e comprou a sua vida com seu próprio sangue, ele já não se pertencia mais. E ele precisava se entregar àquele que virou seu dono. A grande questão é, qual é a compreensão que você tem acerca da sua própria vida?
E como você lida com a sua própria vida diante do Cristo que te salvou? E é o que eu sempre digo, irmão. Cristo não salva a pé de ninguém, tá? Cristo não salva da cintura para baixo, né? Não, eu sou crente, mas assim, da minha roupa mando eu, hein? Ninguém tem nada a ver com a minha roupa, não. Uai. Ou Cristo te comprou como um todo a ponto de influenciar a maneira como você se veste, ou Ele não te comprou. Ó, lá na igreja é uma coisa, mas aqui dentro de casa a banda toca diferente. Ele só te comprou aqui? Lá dentro de sua casa você não é comprado pelo Cristo. E Paulo está dizendo, eu sou dele. E o momento da minha partida não é um momento de choro. Não é um momento de tribulação, de angústia e sofrimento. O momento da minha partida é o momento de eu entregar a última oferta, a última coisa que eu tenho para dar. Já entreguei toda a minha vida. Você lembra que Paulo era solteiro? Nem família teve. E exortando, não lembro agora a referência, exortando uma das igrejas, ele diz, será que eu não tenho direito de ter uma família igual Pedro e os outros apóstolos? Mas eu abri mão por causa de vocês. Eu acho que é aos Coríntios, ele fala aos Coríntios isso, se não me engano. Abri mão de ter família, deixei de ter uma esposa. E eu vou falar aqui na qualidade de pastor de igreja, e os pastores vão concordar comigo. Não, ser pastor de igreja não é fácil, não. Pastor sério, e eu amei quando o pastor Edson falou que pastor de igreja não passa nem perto de finança. Lá é assim também. O pessoal vem falar comigo, não, tem que comprar isso, tem que falar com o tesoureiro e com o diretor de patrimônio. Não tem nada a ver com isso. Qual é o meu trabalho? Pastorear, cuidar, pregar, ensinar, visitar, ir no médico, no hospital. Esse é meu trabalho, esse é meu papel. O dinheiro é com outro aí. Sabe? Aí meia-noite liga um porque o pau está quebrando. No outro dia falta remédio de outro, como se a gente fosse farmácia. No outro dia falta o gás, como se eu fosse o dono do depósito. E no outro dia alguém acertou a mão na orelha do outro. E aí daqui a pouco você vê que a mulher está batendo no marido, o marido está batendo na mulher. É relacionamento extraconjugal, coisa no celular que não deveria estar. Pastor, vem aqui porque meu casamento está acabando. Não é fácil. Eu sou estudante de direito e eu acho que eu daria um bom advogado. Modéstia à parte. Sou um bom aluno. Sabe o que minha esposa falou para mim? Numa época que eu estava em crise, ela falou, termina a faculdade, mas tu sabe para o que Deus te chamou. Isso é a minha oferta, irmão. Eu não estou olhando para a minha futura carreira ou estado social, porque é mais bonito falar só advogado do que falar só pastor. Eu abri mão da minha vida. E eu não estou falando isso como se eu tivesse satisfeito. O que eu estou querendo dizer diante de você é que, a exemplo do apóstolo Paulo, a coisa que mais importa é que o reino de Deus avance, independente do meu avanço pessoal. E nós vivemos num tempo hoje onde as pessoas são tão ensimesmadas que, se os planos delas forem influenciados pelos planos de Deus, eles fazem a opção de ficar com seus próprios planos. Quando Paulo diz, já estou sendo derramado, ele está dizendo, já ofertei tudo que tinha para ofertar. Já dei minha vida como um todo. Pastor, perde privacidade, irmão. Filho de pastor, irmão, filho de pastor. Minha esposa, a gente teve uma conversa séria. Na época era o chá de bebê do Tomar, né? Eu falei, Ilana, não faz não, Ilana. Pessoal da igreja vai, não dá para convidar todo mundo, não faz não. A gente sentou para conversar sério. Ela falou assim, então quer dizer que nosso filho não vai ter nada por causa do povo da igreja? Eu falei, tá, vamos fazer o chá. O que aconteceu? Quem não foi convidado ficou triste com o pastor. Porque o filho dos irmãos da igreja tem direito de ir para Disney. O filho do pastor não pode nem comprar um tênis, que é com o dinheiro da igreja. Quer uma vida mais privada e ofertada do que essa? Paulo está dizendo, eu abri mão da minha vida.
Se você não sabe, o apóstolo Paulo era uma estrela do judaísmo. Ele diz, eu, aos filipenses, né, hebreu de hebreus, da tribo de Benjamim, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo fui perseguidor da igreja. Eu era sinistro, eu era terrível. Estudei aos pés de Gamaliel, tinha tudo para ser grande no meio do judaísmo, mas eu abri mão de tudo por amor de vocês, para dar vida por vocês. Dei a oferta de holocausto, dei a oferta dos cereais e agora eu estou derramando a última oferta. Eu entrego a minha vida para que o reino continue avançando. E o que Deus quer nos ensinar com isso, irmão, Ele não está à procura de nenhuma pessoa que olha para si mesmo, para dentro de si mesmo e só pensa em si mesmo, mas gente que tem coragem de derramar a vida para que o reino de Deus continue avançando. Se Deus pedir hoje tudo para o reino continuar avançando, você é capaz de dar? Wesley, eu sou, tu não vem nem no culto de oração. Sabe quais são os cultos mais vazios das igrejas? De oração e de ensino. Eu vou dar minha vida por Jesus, querem aprender sobre Ele. Paulo está dizendo, eu entrego tudo. E o dia que você abrir boca para dizer eu entrego tudo e não entregar nada, você é um mentiroso. E você sabe que é o pai da mentira. Que o Espírito de Deus, irmão, caia sobre nós aqui essa noite. E quebrante o nosso coração a ponto de nós entendermos que Ele comprou a sua vida não para que você a viva para si. Não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Ou a sua vida é dele ou não é. Ou você derrama essa vida no altar ou não derrama. Lá na igreja a gente fala muito com o povo sobre uma marca cristã que falta nos dias de hoje. Sabe qual? Hospitalidade. Não, na minha casa eu não quero. Por que não? Tem alguma coisa para esconder? Sua casa é preciosa demais a ponto dos irmãos não poderem ir lá? Não é a família da fé? Não são membros do mesmo corpo? Não são as pessoas que vão morar no mesmo céu que você? Por que não acolher alguém lá? É porque sua vida é importante demais, né? Para que alguém atrapalhe ela. E se Cristo fizesse o mesmo com você e fechasse a porta da família da fé? Onde é que você estaria? Sabe o que eu digo para os irmãos? Até a sua mortadela deve ser doada. Deixa entrar na tua casa. Abre a porta da tua casa. Primeiro tu dá comida. Dá comida, bota a mesa, depois tu exorta. Barriga cheia fica mais fácil de ouvir. Vamos lá, irmão, vai lá em casa pra gente fazer um lanche, tomar um café. Crente tem que aprender a perder, irmão. Aquele que ganha a sua vida, mas quem perde a sua vida por amor a Cristo. Tu tem que aprender a perder, a ofertar, a derramar a oferta de libação. Chama alguém para comer uma pizza, irmão, tu sabe que o irmão tá mal. Gasta um pouco de dinheiro com o próximo, leva ali na esquina. E deixa claro para ele, ó, te chamei aqui, tô duro, vou passar no cartão, mas eu quero ter um tempo contigo. Para mostrar que Jesus se importa com você, eu tô doando tudo que eu tenho para doar. Gasolina já tá velha no fim do tanque, né? Não leva ninguém em casa. Leva ninguém em casa, passa aqui, acaba o culto, aí o povo vai para os pontos, né? Passa de carro, sobe o vidro, nem pergunta se o irmão está indo na mesma direção. Tomara que teu carro fique ruim. Aí você deve estar assim, meu Deus, está amarrado. Isso não é maldição não, irmão. Não usa para nada. Não oferta a ninguém. Paulo está ensinando para a gente. Eu entrego até a última gota. Olha aqui, olha aqui. A oferta de libação sempre era líquida. Ou um vinho ou azeite. Carne queimada, cereal no altar e um líquido cheiroso derramado sobre aquilo tudo. E sabe o que eu acho mais legal? Que a carne que era queimada era aproveitada. O sacerdote cortava e comia. O cereal, se juntado, também dava para colocar num pote e levar para casa. Mas líquido, depois do que cai no chão... Já ouviu falar do adágio do leite derramado? Dá para aproveitar leite que cai? Sabe o que Paulo está dizendo? Eu vou derramar e não quero de volta.
eu vou jogar tudo que eu tenho para jogar e não tem como eu recuperar. Eu me entrego, eu abro mão de tudo no altar daquele que me salvou da minha perdição. Até a última gota, para a gente andar aqui e não ficar preso nisso. Primeira coisa, Paulo fala do seu presente: vou morrer. E a minha morte não é uma tragédia, é uma oferta oferecida. O tempo da minha partida também tinha algo aqui muito legal, mas não dá para falar sobre isso hoje. Vamos para o 7. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Que é o tema da festa, né? Combati o bom combate. Aí Paulo já não me está falando mais do presente, ele está falando do passado. O que Paulo está querendo dizer é: fiz tudo o que tinha para fazer. Irmão, se tu chegar no fim da vida, você vai poder olhar no espelho e dizer: não faltou nada. Tudo que eu tinha para fazer. A corrida aqui, algumas pessoas cogitam, né, que combate fala da guerra no campo de batalha. Eu discordo, tá? Para mim aqui o apóstolo Paulo está evocando a imagem de 2 jogos que eram bem comuns naquela época. As Olimpíadas são antigas desde essa época. E era muito comum o combate corpo a corpo, a luta agarrada e a corrida nos estádios. É disso que ele está falando aqui. E o apóstolo Paulo está dizendo assim: eu briguei a briga, combati o combate e corri toda a corrida que me foi proposta. O que Paulo está dizendo é: eu fiz o que tinha que ser feito. Saí na mão com quem tinha que sair. E corri até a linha de chegada. É o que ele está falando. Reflete aí, irmão, um pouco sobre sua vida. Tudo que Deus colocou na sua mão para fazer, está sendo feito? Está correndo a corrida passo a passo? Está combatendo o combate soco a soco? Deus podia salvar todo mundo sozinho ou não? Sim ou não? Deus podia salvar o Brasil, o Rio de Janeiro inteiro sozinho ou não? Paciência, sozinho ou não? Sabe o que Paulo fala em uma de suas cartas? Que ele nos tornou participantes de sua glória. Deus podia lutar sozinho, vencer sozinho, mas te colocou aqui, com o privilégio de lutar do lado dele e correr do lado dele. E eu vou perguntar de novo: você está lutando a luta que tinha que lutar, correndo a corrida que tinha que correr? Ou está burlando aquilo que foi proposto para você como um bom atleta de Cristo? Agora, uma coisa muito importante sobre essa questão aqui é que quando o apóstolo Paulo fala sobre combate, quando o apóstolo Paulo fala sobre corrida, ele está falando do sacrifício que é brigar e do sacrifício que é correr. Não é mole não, irmão. Não é mole não. Quando você olha para a história dele, para o contexto dessa própria carta, você vai ver que no combate do apóstolo Paulo, na corrida do apóstolo Paulo, ele sofreu muito, sofreu demais, por amor àquele que o chamou. No versículo 8 do capítulo 1, ele fala que foi prisioneiro e sofreu por Cristo. Dessa mesma carta, capítulo 1, versículo 8. Versículo 11, versículo 12, ele diz que sofreu por causa do ministério. Versículo 15, ele diz que foi abandonado. Capítulo 2, versículo 3, diz que sofreu. Versículo 8, versículo 9, ele diz que foi preso como um bandido por causa de Cristo. É o combate dele. É a corrida dele. É a luta dele. Eu tenho que te dizer uma coisa aqui essa noite, para que nós não completemos só 9 anos. Para a gente completar 18, 27, meu Deus, 36... onde está a boada, né? Para a gente ir até que Cristo volte, você precisa entender uma coisa, irmão. Não vai dar para ficar se escondendo de soco para sempre, não. Você não está combatendo o bom combate? Até quando você vai ficar se esquivando de soco? Uma hora que vai ter que tomar. E tem uma fala linda, maravilhosa de um lutador, ele até de Campo Grande, estudei na mesma escola, mesma sala, a gente foi da mesma turma, né? Agora ele está no MMA, no UFC, né? Foi uma estrela do jiu-jitsu. É um amigo que eu tenho. Um dia conversando com ele, encontrei lá no Parque Shopping, eu falei: cara, como é que tá o UFC e tal, aquela coisa toda. Ele falou: cara, sabe qual é a pior parte? Aprender a tomar soco na cara.
Falou, Hélio, eu tenho medo de tomar soco no rosto. Só que para eu estar lá dentro, eu preciso aprender a tomar soco no rosto. Por quê? Porque faz parte. Quando Paulo fala de corrida, ele não está falando de 100 metros rasos, não. Ele está falando de maratona. De um tempão correndo em volta do estádio. E todo mundo sabe que uma maratona não ganha quem é veloz, ganha quem é resiste. Tem que aprender a resistir. Resistir é o quê? Irmão, você bem claro e aplicar de maneira bem clara. Tem crente que não suporta nada. Nada. E eu fico me perguntando, a partir de que pregação que vieram a Cristo? Por quê? Porque a pregação que salva de verdade é aquela que aponta o Cristo da cruz. Como que você quer ser discípulo daquele que foi morto, sendo inocente, e não quer passar uma luta? Combater combate, correr corrida, é se submeter a sofrimento. Eu faço um acompanhamento com os jovens casais lá da igreja, né? Aí chega lá namorando, né? Pastor, a gente está namorando. Eu, vem aí, pô, pra gente conversar. Aí tá conversando esses dias, né? Com um casal, um jovenzinho, né? Eu perguntei pra menina, não tá preparado para passar fome? Que isso, pastor? Foi, Nunca ouviu falar de desemprego, crise econômica? Nunca ouviu falar de governo do PT? Desculpa. Nunca ouviu falar dessas coisas? De que emprego vai, emprego vem. Um dia alguém não vai com a sua cara e diz, passa lá no RH. De aquela moleza da casa do papai quando você casa, acaba, né? Internet de graça, aquela loucura lá que todo mundo sabe o que é, né? Meio-dia dizendo, mãe, o sinal caiu. Não tem queijo. Ai, meu Deus, não tem queijo. Tem queijo, mãe. Cadê meu danoninho? Né? Aí eu disse, quando casa nem sempre é possível. Tá com disposição de, por amor a Cristo Jesus, manter um casamento até com arroz e feijão? Aí ela falou assim, e não. Eu falei, então não casa não. Fiz uma pesquisa para um trabalho na faculdade, acho que 2020. Nos Estados Unidos e aqui no Brasil, o índice de divórcio no meio dos cristãos é quase compatível com o índice de divórcio no meio dos ímpios. Sabe quais são as principais causas que divorciam as pessoas hoje no meio dos cristãos? Dinheiro, finanças. Por quê? Porque alguém vai no altar diante do Cristo dizer, vou honrar você combatendo o combate no casamento. Na primeira dívida mete o pé, porque não suporta soco na cara. Resistência. Para ser corredor tem que ser resistente. Não estava com a mulher quando estava tudo em cima? Resiste, cara. E honestamente falando, se você ama sua esposa, e se a sua fidelidade está condicionada ao aspecto estético dela, você é um idiota, desculpa. Porque vai passar tanto para você quanto para ela. Vai chegar um dia que tudo isso aí vai embora. E eu espero profundamente que se você abandonar sua esposa por causa de beleza, você termine sozinho e pague um preço alto. Não aguenta nada, cara. Não existe. Aí você está pensando, o que você está falando de casamento? Estou falando de vida cristã. Tu pensa que o cristianismo se desenvolve aonde, irmão? Não consegue ver um esquema no trabalho para ganhar mais? O dinheiro é teu? A mercadoria é sua? Irmão, até a folha da impressão você tem que pedir. Não é sua. A tinta da impressora do trabalho não é sua. O nome disso é viver em justiça. E eu falo isso com todo o amor do meu coração.
que a vida cristã não é um parque de diversões, é combate e correria. É combate e maratona. Se você não tiver com disposição para vir para cá trocar soco e correr até a canela doer, não vem para cá. Não faça uma aliança com Cristo, porque Paulo ensinou para a gente: vida cristã é combater combates e correr até vencer. Chega de envergonhar o nome de Cristo, irmão. Chega de, por falta de resistência, nós jogarmos o que é precioso pela janela. Nosso testemunho, a nossa vida, aquilo que Cristo conquistou na cruz. Completei a carreira, guardei a fé. Depois eu vou falar porque que o combate é bom, tá? Vamos encerrar no versículo 8. Desde agora me está guardada a coroa da justiça. É por causa disso aqui que eu entendo que o apóstolo Paulo está falando dos Jogos Olímpicos, porque naquela época, quem vencia os Jogos Olímpicos ganhava uma coroa de louro, e é disso que ele está falando. E olha que coisa linda, desde agora está guardada, ou me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, o reto juiz, vai me dar naquele grande dia. Lembra do início da fala de Paulo? Exorto você solenemente diante de Cristo e de Deus, que há de julgar. O juiz apareceu no início do texto e está aqui de novo. E por que ele diz que quem vai dar a coroa é um justo ou um reto juiz? Porque naquele grande dia não dá para contar que o juiz que vai entregar a coroa vai aceitar suborno. Ou você corre a corrida direito e combate o combate direito para ganhar a coroa direito, ou não tem desenrolo diante daquele que é supremo juiz e é reto juiz. Wesley, o que você está dizendo? Ou você é crente, irmão, e entra junto com as ovelhas, ou você vai ficar fora daquele lugar preparado por Cristo Jesus juntamente com o Pai. Quando Paulo usa essas palavras, ele deixa claro: naquele grande dia não tem suborno, esse juiz não se deixa levar. Deixa eu te dizer uma coisa aqui. Você pode enrolar sua esposa, enrolar seu marido, né? Ai, amor, só mais essa bolsa. Prometo que eu não compro mais nada até dezembro. Pode enrolar seu pai, enrolar sua mãe, né? Ai, mãe, todo mundo vai. Todo mundo vai, mãe, mas não é todo mundo, não é? Pode enrolar quem você quiser, irmão. Pode botar as fotos lá no Instagram para fingir que está tudo bem. Mas naquele grande dia a gente vai estar diante de um justo juiz. Ele vai olhar para você e vai dizer: combateu o combate direito? Você vai dizer: resistiu os socos, as pancadas da vida, as tristezas e as tribulações. Correu a corrida direito? Foi até o fim? Você vai dizer sim. Ele vai dizer: então tem uma coroa aqui reservada para você. Quando você chegar naquele grande dia e dizer: ah, Senhor, honestamente falando, esse negócio de ser crente, de igreja, de pastor Evani. Pastor Evani é maneiro, mas de vez em quando perturba pra caramba, fala que tem que ter compromisso. Não gosto desse negócio de compromisso, não. Mas ele vai falar: não quis compromisso não, então também tem compromisso não. E de que eu estou falando, irmão? Estou falando assim, dessa maneira assim, né, para tirar o peso, né? Porque a pessoa fala que a gente é muito duro quando fala sobre isso. Mas eu estou falando do inferno, irmão. Se você naquele grande dia não for coroado, porque combateu o combate, encerrou a carreira, guardou a fé, você vai ser colocado num lugar que foi preparado para Satanás e seus anjos. Eu não estou falando de boleto, não, irmão. Boleto é bobeira. Isso aí que trabalha e paga. Ou então para de gastar. Sabe, não é essa menina que veio diante de mim e disse assim: ah, vou comer arroz e feijão. Não é isso, isso é bobagem. Lago de fogo, verme que não morre, fogo que não se apaga, pranto e ranger de dentes, tormento de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Te ensinar uma coisa, de repente você não sabe disso, mas eu vou te ensinar. Você sabia que as bênçãos presentes apontam para a bênção perfeita, que é a eternidade? Ao mesmo tempo que as provações presentes também apontam para a provação eterna. Toda tristeza e angústia daqui e agora não se compara com pranto e ranger de dentes. Algumas pessoas falam que a gente é muito duro porque a gente fala de inferno. Sabe qual foi o principal tema de Jesus no
nos evangelhos? O que ele mais falou? Pranto e ranger de dentes. Lugar de trevas e escuridão. Morte eterna, separação de Deus. Se você acha que ficar duro é um problema, imagina ficar no lugar onde o verme não morre, o fogo não se apaga. Sabe por que eu quero que vocês comprem isso aqui e construam um templo gigante? Porque uma igreja de portas abertas é a misericórdia de Deus num bairro. Quando Deus fecha a porta de uma igreja no bairro, não é porque o pastor fracassou, não, é porque Deus desistiu daquele bairro. E as almas já não tem quem as evangelize. Comunhão rara aqui é a misericórdia de Deus alcançando paciência. E que o Espírito de Deus te toque hoje aqui. Por gentileza, se coloque de pé para a gente encerrar. Perceba, nem te enganei aqui hoje. Não estou nem te enganando, estou falando, é pancadaria mesmo, irmão. É pancadaria, é corrida, é luta, é tribulação. Jesus falou: no mundo tereis aflição. E aí alguém pensa que aflição, como eu disse, é boleto, ficar solteiro. Não é nada disso. Pode ficar solteiro porque você é feio, pode ficar solteiro porque você é ignorante, pode ficar solteiro por um monte de motivo. Às vezes ficar solteiro é mais bênção do que prova. Não é sobre isso. Quando Jesus diz no mundo tereis aflição, ele está dizendo: se você se vincular a mim, se você fizer parte do meu reino, o império das trevas vai ser um problema para você. Em outras palavras, se você for da verdade num mundo de mentira, tu vai ser perseguido. Se você pagar em dia as contas perto de quem não paga as contas em dia, vão dizer que você é santarrão. Não, eu prefiro pagar e ficar duro, né? Você que é bobo, eu prefiro um dinheirinho no bolso, né? Tem um cara aí que fala, né? Primeiro eu, depois as dívidas. Ai, meu Deus do céu. Irmão, pau vai quebrar. Você quer ser crente? Combate, corrida, combate, corrida, combate, corrida, combate, corrida. Mas tem um prêmio. Por isso que o combate é bom. Por que bom o combate? Porque o único combate que tem um prêmio garantido é o combate da fé. Provo. Falando à igreja de Filadélfia, o anjo disse no capítulo 3, versículo 11, está escrito lá, né? Guarda o que tu, então já tem. Não é ser fiel até a morte para conquistar alguma coisa. Ser fiel até a morte e guarda o que tem. Você já tem, já está aí, conquistado na cruz, há 2.000 anos atrás, o sangue já foi derramado, o preço já foi pago, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. O negócio é que a batalha já foi vencida, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Por isso que o combate é bom. O único povo que combate vitorioso, com prêmio na mão, é o povo de Deus.